Nós estamos falando sobre autoridade espiritual. Nós estamos nos baseando num livro do apóstolo Jefferson Neto, que todos aqui conhecem e amam, né? Um grande homem de Deus. E eu vou testemunhar mais uma vez, porque infelizmente hoje está difícil isso, né? Infelizmente. Mas estando bem próximo do apóstolo, a gente pode testificar o homem de Deus que ele é, que não negocia princípios, que não se vende. A Jesus a honra, a glória, o louvor. Ah, pastora, está exaltando homens? Não, estou honrando um homem de Deus. E a Bíblia me ensina: a quem honra, honra. Isso tem um valor no mundo espiritual. Essa coisa aí de puxar saco, de qualquer outra coisa assim, não cabe a nenhum servo de Deus fazer isso. Mas a honra cabe. A honra cabe. Esse é o momento também. Então, é um estudo bem confrontador, não é? É uma série bem confrontadora. É uma série que todo cristão deveria ouvir, e mais do que ouvir, colocar em prática, né? Porque não basta ouvir. Por quê? Porque isso diz respeito, como a maioria das aulas falou isso, eu vou ressaltar mais uma vez. Isso diz respeito a tudo aquilo que a gente vive, seja na escola, na faculdade, no trabalho, na rua, né? E hoje, infelizmente, como cresce a falta de respeito, a falta de reconhecimento de uma autoridade. E você pode ter certeza que a gente não está dando essa série para trazer para nós, para dizer: olha, a partir de agora você presta atenção como você fala com a gente. Não. Porque a Bíblia diz que se eu não me colocar na condição de servo junto com você, eu não entendi nada. Eu não entendi nada, mas nós reconhecermos que há pessoas que foram separadas pelo Senhor. E tão verdade é isso, que ele vai dizer que nós devemos orar pelas autoridades governamentais. E isso diz respeito a todas as autoridades governamentais, não só aquelas que nos agradam, mas ainda aquelas que a gente sabe que está fazendo o povo perecer, não é? Então a aula de hoje, Apocalipse 2,14, e nós vamos ler também Números 22, fala sobre Balaão. Balaão, rebelião contra o povo de Deus. Eita Jesus, vamos lá. Apocalipse 2,14, está ruim? Está ruim? Não está podendo colocar? Não. Ah, tá. Por favor, a igreja, Apocalipse 2,14, 1, 2, 3, vai. O apóstolo Jefferson, ele deu um subtítulo: cuidado, nem todo profeta vem em nome do Senhor. Forte, forte mesmo, porque eu estava falando ali com uma varoa que, como é triste saber que no nosso meio há pessoas que dão mais crédito a alguém que se denomina profeta, não desmerecendo o profeta, espero que você entenda bem isso, porque o Senhor usou e continua usando e vai usar até a volta dele profetas e profetisas que abrem a sua boca para dar direção, para corrigir. É necessário. Porém, o mal está em que há pessoas que não dão tão crédito
ao que já foi revelado para mim e para você, desde a fundação do século até o último dia da nossa vida, a bússola, aquilo que vai nos dar direção, e vai ouvir falsos profetas. Então, o objetivo desse estudo, primeiro, nós veremos que nem todo profeta é enviado do Senhor. Você pode repetir comigo? Nem todo profeta é enviado do Senhor. Em segundo lugar, existem pessoas, repita, que fazem qualquer coisa por dinheiro. Em terceiro lugar, diga comigo, não adianta. Não adianta. Não adianta amaldiçoar aquilo que o Eterno já abençoou. Eita glória! Aleluia! É forte. Vamos lá para Números 22 para você se contextualizar, né? Que pela boca dele e que se cumpriu. Mas isso não é parâmetro para mim e para você. Olha o parâmetro aqui. Testifica, volta para cá, volta o olhar para cá, ó. Então vamos lá? Eu peço que a igreja me ajude, porque eu vi necessário nós lermos, porque nós sabemos que aqui tem novos convertidos, nós sabemos que aqui tem pessoas que ainda estão sendo aguçadas ainda em ler a Bíblia, que ainda dá muito sono quando vai ler a Bíblia. Então, só uma dica, quando você for ler a Bíblia, não leia a Bíblia como um livro qualquer, leia a Bíblia como ela é, a revelação da palavra de Deus. Aí o que você faz? Ore antes. Pastor, eu oro, mas mesmo assim me dá sono. Persevera. Então vamos lá. Números 22. Eu vou ler os ímpares, por favor, a igreja lê os pares para nós nos ajudarmos aqui. Números 22 inicia dizendo sobre Balaque e Balaão. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó, a igreja. Fica preocupada não que se você falar zipor ou zipor, não tem problema, porque não tem acento nenhum e tem gente que fala zipor, então não fica preocupado com isso. O importante é a tua língua enrolada, daqui a pouco está falando mistério. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. Quem era muito? O povo de Deus, estava crescendo, estava tomando território. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel, a igreja. Que bom se toda essa região falar, agora Betel vai sair lambendo tudo aqui. Vai sair convertendo tudo aqui. Quem não quiser se converter, está na mão do Eterno. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra. Olha nós cobrindo a face da terra, gente. Vai ganhando território. Eis que cobre a face da terra e parado está de frente de mim. A gente tem que fazer esse povo temer quando a gente está parado, quando a gente está fazendo a obra. Oh, meu Deus. A igreja, não sei. Então foram-se os anciãos dos moabitas, os anciões dos midianitas, com o preço dos encantamentos nas mãos. Eles estavam ali cheios de valores para entregar para Balaão. E chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque, a igreja.
E veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo, a igreja? Eis que o povo saiu do Egito e cobriu a face da terra. Vem agora e amaldiçoa. Porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora, a igreja? Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco, a igreja. Porém Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles, para impressionar, né? O 16, a igreja. Porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, a igreja. Não se impressione com essa palavra de Balaão, porque ainda que o profeta muitas vezes queira dizer para você que ele é o bonzinho, o justo, mais do que qualquer pessoa, o Senhor conhece o coração daquele que fala. E o Senhor sabia que ele não estava sendo sincero aqui. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Ou seja, o Senhor já tinha dito e ele quer ouvir mais. Às vezes a gente faz isso, né? A igreja. Você pode repetir: todavia farás o que eu disser? Para encerrar, então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. Nós poderíamos ler um pouquinho mais, mas sobre a jumenta você já ouviu muito falar, né? Mas eu quero lembrar a você que, por isso que eu pedi para você repetir: todavia farás o que eu disser, porque às vezes no meio do caminho tem uma jumenta, tem uma pedra, tem alguém e a gente não está entendendo o que é Deus. Diz a palavra que Balaão tinha visão aberta. Porém, na hora que a gente está sendo rebelde contra o Senhor, a nossa visão é fechada. Ele usa a pedra, usa a jumenta, usa quem for. E aí, você vai ver, seguindo aqui a palavra, que a jumenta tentava ir, só que Balaão não via, mas Deus permitiu a jumenta ver o anjo desviando que não era por ali. E aí, como ela teve temor, a jumenta teve mais temor que ele, desviava. E toda vez que desviava, Balaão metia um sarrafo na jumenta. E por 3 vezes ele meteu o sarrafo na jumenta, porque a jumenta estava vendo o anjo. Deus, como é misericordioso, o que ele fez? Ah, é? Então agora eu vou te mostrar o anjo que você não está vendo, que eu estou te mostrando. Então é para fazer o que eu disser. Ainda que Deus não permitiu na primeira vez que fosse, depois liberou. Quando ele libera, ele está dizendo assim: vai, mas é para fazer o que eu disser. Se eu disser que é para ir para a direita, vai. Se eu disser que é para ir para a esquerda, vai. Não vai segundo a tua força. Quem está entendendo isso, dá um glória a Deus. A doutrina de Balaão, porque não parou em Balaão, infelizmente. Se tivesse parado nele, mas não parou. Continua, infelizmente, por aí a doutrina de Balaão. Balaão foi um dos falsos profetas mais sagazes do Velho Testamento. Esse homem tinha um espírito de engano tão astuto que foi preciso uma palavra do Senhor para desmascará-lo.
Judas faz uma citação sobre Balaão, mas não ousou entrar em muito detalhe, porque tratava-se de um assunto extremamente melindroso. Um dos espíritos mais duros de se combater é o espírito de religiosidade. Porque, presta atenção, eles se vestem como nós, eles falam como nós, eles agem como nós, frequentam os mesmos ambientes que nós frequentamos. Palavras do apóstolo Jefferson para nós, tá? Mas, no entanto, não tem o mesmo Espírito que está em nós, o Espírito do Deus vivo, o Espírito do Senhor. Pastora, mas sabe aquela que tem um cocão grandão, que não corta o cabelo nem a pontinha? Então, não olha para o cocão, olha para a palavra. Em nome de Jesus, não estou desmerecendo nenhuma mulher de Deus, nenhum coque, mas eu estou dizendo que, infelizmente, há pessoas que só procuram isso. E até pela misericórdia de Deus, por mais que você seja uma mulher de Deus, muitas vezes Deus vai colocar outra palavra na tua boca para que essa pessoa se corrija. Sendo assim, a única pessoa que deveria expor Balaão, porque Judas, ele faz referência lá, um livro pequeno que só tem um capítulo, mas você vai ver Judas fazendo referência a Balaão. Porém, o próprio Jesus fez a referência correta sobre Balaão. Jesus chamou, no texto que lemos de Apocalipse, doutrina de Balaão. O que Judas disse que era só um erro de Balaão, Jesus foi categórico em dizer, tornou-se uma doutrina. Isso nos deixa claro que 20 anos depois, porque Jesus falou isso 20 anos depois de Judas, foi um tempo suficiente para que um erro se transformasse numa doutrina herética, com o potencial de destruir a milhares de pessoas. Existem hoje em dia muitas falsas religiões que nasceram como resultado de erros de interpretação bíblica, cometido por pessoas descuidadas, despreparadas para lidarem com as escrituras sagradas. Infelizmente, tem muita gente querendo os holofotes, como lá em casa ontem nós recebemos um casal, a gente estava falando sobre isso. Por que as pessoas têm tanta dificuldade? Graças a Deus aqui tem quebrado isso. Eu louvo ao Senhor pelos servos que Ele tem mandado. Mas por que as pessoas têm muita dificuldade em ficar numa recepção, em ficar num banheiro, em ficar numa cozinha? Porque os holofotes não estão ali. E aí, infelizmente, nós precisamos, como líderes, ter o cuidado de orientar um novo convertido, que ele é servo. Ele é servo como Jesus foi servo, que quando chegou numa casa, o menor lavava os pés, e agora nós precisamos imitá-lo. Quando nós chegarmos em algum lugar, não esperarmos que alguém faça, mas nós nos coloquemos no lugar de servir. E aí, se a gente não ensinar isso para o novo convertido, ele só vai vislumbrar altar. Ele só vai vislumbrar, nossa, eu quero ser como o evangelista Michel. Uma hora está lá sendo usado no teclado, outra hora ele está sendo usado na palavra. Você quer pagar o preço também que este que chegou aqui, menino, que teve que levar muita pancada igual aquela jumenta levou? Fala aí. Muita. Valeu a pena. O apóstolo Jefferson vai falar uma coisa sobre isso. Essa pancada é no amor, tá, gente? Essa pancada, se essa pancada fosse para destruí-lo, ele não estaria aqui, casado, pai de 2 filhos lindos. Se essa pancada fosse para humilhá-lo, ele não estaria aqui. Porque o apóstolo vai falar sobre isso. Gente que só pá, pega e faz como fez com a jumenta. Não é isso. O bom filho,
o filho aceita correção do pai. E deixa eu dizer uma coisa para você, porque tem gente dizendo assim: ah, do pai de homens eu não recebo. Deixa eu falar uma coisa para você que diz isso. Deus ainda continua usando homens e mulheres para nos corrigir. Ele não desce mais na terra para falar com você. Ele pode até fazer isso, mas ele usa a mim, usa você como líder, usa o outro irmão. Essa doutrina de Balaão vai ser quebrada em nome de Jesus. Ah, aí eu cheguei na igreja. Peraí, né? Eu também sou tão bom como pastor. Chegou apóstolo, eu também vou chegar. Eu também sou tão boa. Eu nem sou boa assim, mas estou só dando uma ideia. Eu também quero ser tão boa como a pastora. Pagar o preço. Quer também? Porque é nisso que vai ser provado. Vai ser provado. A doutrina de Balaão é tão sutil e destrutiva que Jesus decidiu expor esse espírito de forma declarada, para que fique claro que homens malignos também sabem muito bem se disfarçar de religiosos. Cuidado! Nós devemos ungir os nossos olhos todos os dias para não nos enganarmos. Esse espírito é tão dissimulador que ele conseguiu, inacreditável, manipular um dos maiores manipuladores da sua época. Quem? Balaque, o rei de Moabe. Esse era manipulador. Então, não adianta que essas coisas se atraem, né? Por que você vê um rebelde, de repente você vê uma se junta, outro se junta, outro se junta, e você fala assim: presta atenção. Presta atenção. Todo mundo sabe que a pessoa é rebelde, todo mundo sabe que a pessoa não está como deveria estar. E a gente, quando vê alguém se associando a essa pessoa, o Espírito do Senhor vai falar para nós assim: presta atenção, se é gente para você andar com ele, se é gente para andar na roda de conversa. E aí os seguidores de Balaão não parou por lá. A igreja do século 21... infelizmente, está infestada de seguidores da doutrina de Balaão. Estou falando de pessoas que sabem exatamente que tipo de fraseologias elas devem usar para se infiltrar no nosso meio, usando de astúcia e dizendo, ainda bota o dedinho, assim diz o Senhor. Tem que saber qual o Senhor também que diz. Quando em verdade Deus não os enviou para falar em seu nome. O espírito de Balaão prospera em cima de uma terrível fraqueza da igreja. Qual fraqueza? A busca desenfreada por profecias e revelações sem nenhum crivo bíblico. Aqui tem todo dia, 6 horas da manhã, a oração do amanhecer. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós podemos testificar dessas mulheres que buscam ao Senhor. Para a glória de Deus estou dizendo isso. São poucos os que vêm porque é assim mesmo. Eu congregava numa igreja de 5.000 membros. Oração são poucos que vêm. Elas têm um chamado para isso. Mas você pode ter a certeza que se tivesse aqui alguém dizendo à torta e à direita toda hora, ao invés de buscar aqui, tá cheio, tá lotado, porque você vê que esses lugares aí, filho, fica gente lá fora, fica gente até pendurado, quase caindo, porque quer ouvir uma revelação. Se não vier para cá, querendo ouvir a revelação máxima que o Senhor tem, ainda que Ele possa usar essas mulheres e esses homens de Deus, acaba a oração do amanhecer aqui. O apóstolo sempre diz, eu vou repetir, não estamos preocupados com números, estamos preocupados em fazer a vontade do Pai. Senão Betel já teria mais de 5.000 membros. Mas teve muita gente que não aguentou. Alguns Balaãos passaram, né? Então, pessoas assim agem como se a palavra de Deus não fosse suficiente para suprir as suas necessidades. E, portanto, se tornam presas fáceis dos Balaões profissionais. Balaões profissionais, que só fazem e só dizem pensando, eu sou cara a cara de pau, né?
Eu sou o cara, porque Deus me revela. Então, que lucro eu posso ter nisso? O que eu posso ganhar agora sobre isso? 5 verdades sobre a doutrina de Balaão. Balaão se referia ao senhorio do Senhor só por conveniência. Ele usava a linguagem certa, com frases calculadas, para manipular as pessoas. Olha o que ele disse em Números 22:8. Ele lhes respondeu: passe aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes de Moabe ficaram com Balaão. Gente, uma pergunta. Ele ouviu o que Deus disse para ele? Ouviu e passou adiante, não foi? Não vá com eles. E ele não foi. Isso foi suficiente? Não, não é suficiente para um Balaão, porque ele quer fazer a vontade dele. Balaão nunca teve a menor intenção de ouvir a Deus, e muito menos de saber o que ele pensava a respeito daquela proposta de Balaque. Porém, ele sabia muito bem o que dizer para impressionar os enviados de Balaque para aumentar o valor da oferta. O apóstolo Jefferson deixou subentendido isso aqui, mas preste atenção. Um jovem, uma jovem, vou dar um exemplo assim, que é muito comum de se acontecer. Sabe que a pessoa não é para ele, sabe que a pessoa, Deus falou, as pessoas testificam, olha, não sei, claro, você que vai escolher, mas é uma forma de Deus falar. E isso acontece em outros âmbitos também. Eu vou trabalhar numa empresa tal, mas aí alguém usado por Deus vai falar para você. Sabe que aquilo não é para você. Estou invertendo agora. Os Balaões vão falar o seguinte: eu sei, Deus já me mostrou, Deus já falou o que é para falar para você. Mas eu pego, porque eu sei que eu vou ganhar mais lucro te agradando, eu vou dizer para você assim: preste atenção, está todo mundo dizendo que a menina não presta, que o menino não é para você, mas eu sei que eu vou ganhar essa pessoa, porque o coração dela e dele está naquela pessoa. Eu vou dizer, lá na frente melhora. E quem é casado, casada, sabe que a tendência é só piorar. Me desculpe falar isso. No curso de casais a gente diz que o casamento traz à tona o que há de pior no outro. Mas, gente, isso não é para matar, não. Isso é para quem aguentar lá as pancadinhas vai, né? Resistindo até Jesus voltar. Mas casamento é um negócio muito sério. Ouvir a voz do Eterno é algo muito sério. Se Ele está dizendo que não é aquela empresa, não é, e ponto. Não é porque Deus já falou com você, você quer ouvir de outro. Não, Deus falou comigo, mas deixa eu ver o que Ele vai falar com o profeta. É porque a gente tem mais facilidade com fast food, com alguém que vai lá e faz por nós. Se Deus falou e pronto. Obedecer é melhor que... Balaão tinha 2 grandes trunfos na manga. Ele sabia que o grande segredo era manter status de profeta, para que ninguém percebesse o único interesse dele, que era dinheiro. Em segundo lugar, ele sabia que estava lidando com pessoas completamente incapazes de discernir o seu verdadeiro espírito. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque aqui na igreja tem pessoas que nos acompanham exatamente há 18 anos, se não algumas 17 anos, desde que nasceu Betel. E se você for conversar com elas, você vai saber as propostas que já tiveram para um grande e lindo templo ser construído. Mas a gente não quer um lindo e grande templo, embora ele possa ser. A gente quer pessoas que vão se unir num só propósito, de ganhar toda essa região para o Senhor. E se isso nos faz pagar o preço de demorar a construir um templo, e se não tivermos que construir, é a vontade dele que vai prevalecer. Nós não nos vendemos. Betel não se vende.
Jesus mesmo deixou claro que existem muitas pessoas que o chamam de Senhor sem terem, de fato, uma relação direta com o seu senhorio, porque dizer é muito fácil. Lucas 6,46, por favor, a igreja. Lucas 6,46, a igreja 1, 2, vai. Louvar, dizer que Ele é o Deus da nossa vida, que a gente vai fazer a vontade dEle é muito bonito. Mas mais do que louvar, mais do que falar, aqui ó, Balaão falava, mas não estava no coração dele aquelas coisas. Essas pessoas querem apenas o lucro que elas podem adquirir ao fazer os outros crerem que elas servem a Jesus e, portanto, falam em seu nome. Balaão era tendencioso a ceder a pessoas de expressão. Ele mediu o valor das pessoas por aquilo que elas tinham ou por aquilo que elas representavam. Palavras... Não é palavras do apóstolo Jefferson, não. Está entre... Mas não é dele não, é Números 22, 15. Balaque, porém, tornou a enviar príncipes em maior número e mais honrado que eles. Eu não sei quantos atentaram. Esses dias eu estava pregando. E quando a gente está pregando, tem hora que o Senhor toma a nossa boca. Eu confesso para você, tem hora que eu fico impressionada com algumas coisas que o Senhor faz através de mim, e tudo para a glória dele, mas às vezes ele coloca coisas que eu mesma me assusto. E eu pregando esses dias, o Senhor me falava exatamente sobre isso. Cuidado com pessoas que querem comprar você, se associa a você. E aqui com Balaque não foi diferente não. Primeiro veio com Balaque, levou uma proposta boa, né? Imagina as coisas que ele levou para Balaão. Mas como ele ainda não aceitou, vamos agora reforçar, vamos fazer algo melhor. Vamos ver aqui. Cuidado com os Balaões que fazem propostas para te comprar. Cuidado. Balaque estava tentando contratar Balaão. Muito claro isso, né, gente? Muito claro isso. Só ia aumentando os ouros, as coisas que levava, né? E as pessoas mais nobres, para ele ficar mais tentado ainda. Como a gente precisa ter cuidado quando nos assentarmos em lugar que a gente pode dizer assim: nossa, eu estava no mundão, olha onde eu estou sentado agora. Não nos iludamos com isso. Não nos iludamos com isso. Hoje eu entendo muito mais ainda, porque num lugar que muita gente gostaria muito de ir, um lugar tão bonito, não me atraiu os olhos de tal forma a não saber aquilo que Deus estava me fazendo ali naquele lugar. Cuidado! Deus tem coisas altas e grandes para nós, mas isso não pode roubar o lugar de Deus em nós. Tudo é do Senhor. São João do Meriti é do Senhor, Estados Unidos é do Senhor, Itália é do Senhor. Tudo é dele. Tudo é dele. Balaque, porém, tornou enviar príncipes em maior número e mais honrado que aqueles. Balaque estava tentando contratar Balaão para que pudesse amaldiçoar os filhos de Israel. Não tem como amaldiçoar aquilo que Deus abençoa, porque Balaque havia ouvido que o Senhor fizera contra os inimigos de Israel anteriormente. Eu comecei do texto 22, mas se você for ler anteriormente, é porque não dá, num momento ainda vai ter ceia, a gente precisa ser rápido. Mas o que acontece? O povo havia saído do Egito e agora o Senhor estava abençoando para ir conquistando terras. E ali já estava intimidando esses grandes. Peraí, esse povo está crescendo muito, hein? Peraí, vamos amaldiçoar, só tem um jeito. O Deus dele é com eles, então vamos amaldiçoar. E você vai ver lá na frente que depois de tudo isso, Balaão ainda arrumou estratégia para acabar com o povo de Deus. Mas não se acaba com o povo de Deus. Quanto mais guerreiam por nós, mais nós vamos crescer. Em Números 22, 13,
Balaão havia dito aos mensageiros de Balaque que Deus tinha dito para ele não ir com eles. No entanto, quando Balaque resolveu enviar homens com muito mais prestígio e influência do que os primeiros, ele disse que ia consultar de novo a Deus para ver se Deus reconsideraria. Olha o perigo. Eu não sei, diz a palavra do apóstolo Jefferson, eu não sei que Deus é esse que Balaão servia, porque o nosso Deus é um Deus de sim, sim, não, não. Cuidado quando você lê esse texto. Eu aprendi isso com o nosso apóstolo, porque eu li assim. Sim, sim, não, 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 não. Sim, sim, não, não, não. Porque quando você fala sim, sim, não, não, uma hora tu fala sim, outra hora tu fala não. É assim. Se sim, é sim. Se não, é não. Uma única palavra. Estamos falando de pessoas que têm duas palavras ou duas faces, dependendo do status social que está diante delas. Algumas pessoas tremem nas suas convicções quando vem dinheiro ou pessoas poderosas. De repente, tudo que elas diziam que Deus havia falado pode ser revisto de acordo com a proposta que lhe é apresentada. Esse tipo de gente é perigosa, porque ela pode parecer muito fiel hoje, mas amanhã ela pode ter uma opinião completamente diferente da anterior, de acordo com as novas associações que ela adquiriu. Eu falei para vocês há dias, e eu vou falar isso de novo, porque infelizmente, queridos, eu boto infelizmente com letras garrafais. Muitos da igreja aqui conhecem minhas filhas de pequenininhas, quase bebês. Isabel com 2 anos e meio, Larissa com 4 anos. Eu louvo ao Senhor pelo coração das minhas filhas. Nós só podemos fazer festa para 100 pessoas. E quando eu olho para a lista da minha filha, ela está honrando gente aqui que poderia alguém dizer assim, mas por que levar fulano que não é tão relevante assim? Está queimado isso no nosso meio. Está queimado isso. Nós gostaríamos, você pode acreditar, que o coração dela é que toda a igreja fosse. Quem se preocuparia? Porque ela disse para mim, mãe, sabe o que eu queria fazer no dia lá? Alguém gravasse e mandasse para a gente que me ama, que eu sei que me ama, e eu não tenho condições que essa pessoa vá. Mas quando eu olho para aquela lista, eu vejo que ela teve o coração de pessoas que talvez alguém diga, meu Deus, talvez essa pessoa nem tenha roupa para ir, mas eu tenho. Não. Nós nos associamos a quem nos ama. Se associe a quem deseja o bem de você. Não se associe por compra. Não se associe porque vai te dar o melhor presente. Isso não nos compra. Isso não é o maior. Coisas perecem, coisas se acabam, mas uma boa amizade, o companheirismo, isso vai até o caixão, tá? Eu tenho orado muito sobre isso, porque a gente tem que blindar o coração das nossas filhas. E infelizmente, tem gente maldosa dentro da igreja. Por fim, desculpa tomar esse tempo, mas eu preciso. Por fim, mãe, já que eu não posso colocar, eu vou ver quem quer ir e vai pagar. Quem se preocuparia com isso, gente? Porque sabe que é filha de pastor, aí vai falar assim, pô, mas aí poderia me dar um presente, não vai me dar. Não, não tem isso lá em casa. Não tem, eu digo para você, diante do eterno, não tem. Pastor, ela não vai ficar feliz de ganhar um ar-condicionado, não? Pode Deus te usar aí, que ela ainda não tem um ar-condicionado. Tô brincando. Sim, foi uma... Aliás, nós estávamos num local e alguém disse assim, não vou falar porque sei não também agitar, né? Alguém da igreja disse assim, ô Lala, eu sei como é que é isso. Mas se você colocar lá para pagar, eu vou. Ela, meu Deus. Aí a outra pessoa do lado falou assim, eu também quero ir, eu pago para ir. Minha filha não é nenhuma celebridade, porque todo mundo quer ir no casamento de celebridade, né? Mas é alguém que ama a igreja do Senhor. Vamos seguir. Balaão sugere que Deus é suscetível à pompa humana. Para que orar de novo em relação a algo que Deus já disse?
Números 22, 19. Agora, pois, rogo-vos que fiqueis aqui ainda essa noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Deus sempre tratou o rico da mesma forma que tratou o pobre. Deus não pode sofrer pressão de ninguém, independente do status social da pessoa. Na verdade, Deus é tão infinitamente rico que todos os demais se tornam pobres perante Ele. Gente, nós somos nada, mediante isso que eu estou falando, claro. Eu tenho o maior dízimo. Eu trabalho na multinacional. Isso para Deus é nada. A única riqueza que chama a atenção de Deus no homem é a riqueza de Cristo. Eu não vou ler para nós ganharmos tempo, que já são 10h25. Gálatas 3, 26, 29 diz que todos são filhos de Deus. Não há judeu, nem grego, escravo, livre, homem, todos são um em Cristo. Isso é por misericórdia dele, isso é por graça dele. Poderia ser só aquele judeu, aquele que... Não, ele abriu para todos aqueles que o receberem por pai, se tornam filhos dele. Palavras do apóstolo aqui. Já vi casos em que certas pessoas se sentiam no direito de manipular o líder da igreja e a igreja por causa do poder aquisitivo delas. Já vi casos em que certas pessoas se sentiam no direito de manipular os líderes e a igreja por causa do poder aquisitivo delas. Muitos pensam que tem mais voz diante de Deus por causa de um dízimo que eles dão na igreja. Essa síndrome é mais uma herança da doutrina de Balaão, denunciada pelo próprio Jesus. Balaão era tendencioso a sacrificar os que o serviam bem. Nisso abriu o Senhor a boca da jumenta, a qual perguntou a Balaão: que te fiz eu para que me espancasse 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim. A jumenta ri, né, gente? Você já viu que a jumenta, ele estava achando que estava rindo dele. Além de tudo, ainda era... Porque zombaste de mim, tomara tivesse eu uma espada na mão, pois agora te mataria. Tornou a jumenta a Balaão: porventura, não sou a tua jumenta em que cavalgaste toda a tua vida até hoje? Porventura tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Está lá em Números 22, do 28 ao 30. Aí o apóstolo dizendo de novo aqui: eu já presenciei essa cena repetidas vezes. Pessoas deixando suas igrejas para sair atrás dos balaões que profetizam e prometem aquilo que nunca será cumprido. Aliás, como é fácil para alguns irmãos abandonarem seus pastores, a quem eles conhecem por anos a fio, para seguir aventureiros que apareceram em suas vidas da noite para o dia. Nesses 18 anos, com certeza, nós já vivemos isso. Não, pastor. Meu tempo aqui acabou e nós não temos dificuldade com isso, tá? Meu pastor não me abençoou. A gente não tem dificuldade com isso. Agora, é claro que nós não vamos ser imprudentes. A gente percebe que a pessoa começou a trilhar um caminho de conserto. Deus ali agora consertou a família, está dando uma nova direção. Aí agora ela quer ir atrás do Balaão que entrega a profecia. Atrás da internet. Aqui teve um, infelizmente, que se desviou feio, porque ia lá para a internet. Gente, internet é bênção. Vai agregar. Mas olha a referência que você está buscando. Sobre Balaão mesmo, você vai ver muita coisa. Porque realmente fica meio controverso. Você dizer: mas como assim? Deus falava ou não falava? Ele servia afinal a quem? Aí quando você vai para a internet, se você não for numa fonte segura, você vai ouvir várias coisas. Pastor, eu devo ficar com o quê? Deve ficar com aquilo que Jesus já falou. Deve ficar com a palavra. E o que você é ensinado aqui.
Balaão espancou a jumenta que tanto serviu sem remorso. Deus teve que intervir literalmente. Afinal, olha que interessante isso que o apóstolo Jefferson colocou. Achei muito interessante. Quem mais poderia dar intelecto e voz à jumenta para dizer o que ela disse? Ela era uma jumenta. Deus não apenas deu a uma jumenta o poder de articular palavras, como também trouxe à sua memória o serviço prestado a Balaão. Deus tinha um registro do serviço prestado por uma jumenta. E diz o apóstolo Jefferson, isso me assusta. Tudo que a gente faz para Deus é registrado. E que a gente faz para os homens é registrado. Tanto que nós, naquele grande dia, vamos ser provados naquilo que fizemos. Ou que não fizemos. A diferença é... Poxa... Servi há tantos anos, por que eu ainda não fui consagrado evangelista? É tudo no tempo do Senhor, bebê. Eu tenho que chamar de bebê, porque não cresceu, né? A Bíblia diz que são meninos. Acordei o Michel, que não está mole não, a pancada do trabalho mais aqui, né, Michel? Quem glorificou muito a Jesus quinta-feira pela palavra que Deus colocou na boca desse varão? Glória ao Senhor. Nós transferimos para ele, mas a gente tem alegria. Alegria grande aqui. A quinta-feira foi arroz, feijão, teve sobremesa. Então vamos lá. Mas é para nós refletirmos também aqui, como líderes de célula, pastores. Será que estamos tratando com o devido respeito as pessoas que nos servem? Há muitos na obra de Deus que desenvolveram esse tipo de tendência. Descartar ou sacrificar pessoas que os servem. Às vezes por anos. Todas essas brechas têm tornado o trabalho dos Balaões da vida bem mais fácil. Precisamos amadurecer urgentemente. Deixa eu abrir um parênteses aqui para isso, porque a ovelha ela é conduzida. Por isso que o Senhor colocou como ovelha, poderia colocar como qualquer outro animal, mas ovelha, porque a ovelha é inocente, ela se desvia facilmente. Por isso tem que ter alguém conduzindo. Até chegar aqui aos 18 anos, teve pessoas que a gente teve que tratar assim, sério mesmo, tirar do altar. E aí tinha ovelhas que são inocentes e achavam injusto. Queridos, em nome de Jesus, por favor, isso me doía também, me dói hoje. Mas quando você ver alguém sendo tratado, nenhum pastor, entenda isso, nenhum pastor quer perder ovelha. Nenhum pastor quer que, de repente, o louvor tem 45 pessoas. Vai chegar lá, né? Coral. Não, eu digo para revezamento. Nenhum pastor quer perder líder, nenhum pastor quer perder alguém do altar. Mas quando você vê alguém que você diz assim, puxa, caramba, apóstolo, não. Ora pelo teu apóstolo. Ora pelo teu líder, quando você vê o líder. Ah, mas fulano tem todo o perfil para líder em treinamento. Quem sabe é o líder, não é você que é liderado. Cuidado com isso. Às vezes mostra uma coisa e o líder sabe que não é o momento. Pô, mas tá pronto, falando pro líder, tá pronto, aproveita fulano. Ora pelo teu líder, ora pelos teus pastores. Deus sempre vai falar com o líder, se tiver que bater como bateu na jumenta, vai bater no líder. Então, fica tranquilo, ora pelo teu líder. Pô, eu conheço muito mais do que esse líder e estou lá sendo liderado. Deus está tratando com você, bebê. Cabe também, porque é uma ignorância terrível quando eu ouço isso. É uma ignorância terrível, porque se ele usou a mula, ele vai usar aquele, e ele está botando para você ouvir e fica quietinho, quietinha.
Pode saber que ele tem muito mais conteúdo em Deus do que você. Porque não é conhecer Gênesis, Apocalipse, que você está com um crivo grandão diante de Deus. É um coração quebrantado e contrito, que ouve a voz do Eterno. Eu até vou para a célula, mas vou te falar, não sabe nada de Bíblia. Ei, guarda a sua boca. Guarda a tua boca. Ele é o líder. Ele é a líder, ela é a líder. Balaão usava o seu dom para tirar vantagem dos outros. Números 23, 13. Então Balaque disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, donde o poderás ver. Verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás. E amaldiçoa dali. Creio que esse é o grande e verdadeiro perigo oferecido por pessoas como Balaão. A fama que ele tinha na sua época era de ser o homem dos olhos abertos. Ei, ó, o dom é dele, o dom é dele, o dom não é nosso, o dom é dele. Sua fama de profeta lhe rendia muitos dividendos. E ele sabia muito bem como usar isso ao seu favor. Balaão profetizava de acordo com a necessidade do interessado. Em nome de Jesus, você que tem o dom de visão, de discernimento, seja qual seja o dom que Deus te deu, o dom é dele. É ele que dá, a gente não tem mérito nenhum nisso. Qualquer pessoa desavisada que lê o texto de Números de 22 a 24 vai ficar confuso, porque não encontrará nenhuma evidência no texto que possa provar que Balaão era um falso profeta, um manipulador de pessoas, um seguidor do povo. Por quê? Porque você vai lá ler ele dizendo o quê? Vou consultar ao Senhor. Então você não vai ter esse perfil de dizer assim, não, ele era manipulador, né? Perseguidor do povo de Deus. Ele é sagaz demais para ser notado por qualquer um. É por isso que a denúncia tinha que ser feita pelo próprio Jesus e mais ninguém. Porque se fosse só lá em Judas, a gente fala, errou e pronto. Não, o Senhor declarou firmemente em Apocalipse, como lemos. Palavras do apóstolo, para mim a mensagem está clara. Esse tipo de gente é sutil demais para ser detectado dentro da igreja. Eles profetizam, pregam, cantam, mas não têm o Espírito de Deus, como está escrito em Mateus. Apartai-vos de mim, malditos. Aí não é agora colocar todo mundo num saco. Você tem o Espírito do Senhor e você pode provar nisso quem é dele e quem não é. Ele não deixa ninguém enganado. O alvo de Balaão é o povo de Deus e não uma única pessoa. Esse tipo não está interessado em quem está na liderança, porque não importa. Eles são sanguessugas que vivem de explorar a fragilidade de muitos que ainda não cresceram a ponto de se autodefender, por isso os bebês. Apesar de todo o discurso aparente, santo de Balaão, como registra Números 22, 38, respondeu Balaão a Balaque, eis que sou vindo a ti. Porventura poderei eu agora de mim mesmo falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. As verdadeiras intenções de Balaão foram denunciadas pelos conselhos obscenos que ele mesmo deu a Balaque em privado contra o povo de Deus. Se você for ler mais à frente, como ele não conseguiu dessas vezes, porque quando ele ia falar, Deus tomava a boca dele e abençoava o povo, não amaldiçoava. Você vai ver lá em Números 31 agora, ele desviando, ele aproveitou. Não consegui por aqui não? Então peraí. Vou fazer com que eles se prostituam. Queridos, infelizmente, algumas coisas faz o povo se desviar. E uma delas é o pecado sexual. Como precisamos nos guardar? É 2, né? E aí ele aproveitou ali. Então vou fazer com que eles casem com um povo que não é o povo de Deus. Ali vira uma confusão e ali não tem mais bênção. Aquele mesmo homem que falava de oração,
de consultar a vontade de Deus, de sacrificar ao Senhor, também dava conselhos de prostituição para os seus seguidores, quando não estava em público. Esse é o espírito que tem rondado a igreja do Senhor, muitas vezes com assentos garantidos nos púlpitos. E a gente, como líder, que às vezes também acontecem umas coisas assim, deixa eu te alertar. Pastora, você sabia que o líder tal não vai tanto com os princípios que a palavra de Deus diz, está indo aí pelo governo tal, que fala contra a família? A gente sabe e tem a hora certa de tratar. Fica tranquilo. Não que aqui a gente quer trazer partido para nós, não, gente. É porque está muito claro um partido que só fala contra a família, contra o Senhor, contra princípios, e tem crentes se associando a isso. De certa forma também estamos denunciando esse espírito e todos os seus aliados que têm transformado a igreja do Senhor num mercado de ações para saber quem dá mais. Essa denúncia serve para todos aqueles que têm como objetivo primário o seu bem-estar financeiro. E isso diz respeito a cantores, pregadores, profetizadores, artistas e etc. Jesus continua a derrubar as mesas dos cambistas religiosos. Esses são aqueles que estão ao redor em busca apenas de um bom negócio. Nós podemos e devemos nos tornar alerta a qualquer um que venha em nome desse nocivo espírito de Balaão. A boa notícia é que Balaão já se foi e a obra de Deus permanece a despeito de todos os nossos defeitos e imprudência. A obra continua porque ela está firmada sobre o nome de Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Foi Ele quem empenhou a sua palavra em dizer, e você vai completar, por favor, as portas do inferno. Uai! As portas do inferno. Amém. Concluindo, o erro de Balaão teria passado impune pela história se o próprio Senhor Jesus não tivesse denunciado em Apocalipse 2,14. Quando lemos a história de Balaão em Números de 22 a 24, o que parece estar acontecendo é nada mais, nada menos do que um homem em busca da voz de Deus para transmitir àqueles que querem ouvi-la. Mas esse espírito de engano, o qual permeia a igreja de Cristo, já foi exposto por Ele mesmo e não fica impune. Ainda hoje há pessoas na igreja que vivem para manipular e controlar outros e assim extrair lucro ilícito da obra de Deus. E como está escrito em Judas 1,11, ai deles. Esse é um espírito de rebelião diferente dos outros que vimos até agora, porque este se rebela em silêncio, com sutileza, e sabe muito o que quer. O alvo dele é a igreja, acabar com a igreja, enquanto corpo vivo. E se não for detectado a tempo, tende a sugar a energia da igreja e deixá-la desnuda diante do mundo. Após esse estudo, você também passa a ser um guardião do povo de Deus. Quem toma posse, que quando você ouvir um Balaão, você não vai dar ouvido, você vai consultar o Eterno, sabendo que ele não é um verdadeiro profeta. Você também passa a ser um guardião do povo de Deus contra esse tipo de gente, que muito breve encontrará o seu destino, a menos que se arrependam. Nós devemos servir ao Senhor, porque Ele nos escolheu e nos amou primeiro, e isso nos basta. Amém? E aí, você foi edificado com esta palavra? Essa palavra chegou ao teu coração? Una-se a nós, venha no próximo culto receber também. O Senhor te abençoe, abençoe sua casa. Fique na paz.